Olá, tudo bem? Vamos começar aqui hoje mais um podcast JJ. Eu adoro fazer o podcast JJ porque a gente senta, bate um papo, conversa. É aquele momento, gente, da conversa aberta. Sabe quando a gente pergunta coisas pra pessoa que a pessoa nunca imagina? Gente, é um bate-papo. Eu costumo até brincar, a gente não perde a seriedade, mas às vezes parece papo de bar mesmo, gente, que a gente bate papo mesmo e é muito gostoso. Sempre, claro, trazendo informação pra você, tá bom? Antes de apresentar minha convidada de hoje, ela é fantástica, já tá com a gente aqui, já é da casa. Ela faz participações quinzenais aqui na Rádio Difusora, sempre com dicas muito legais e com ensinamentos, principalmente, né, gente? Mas antes de apresentar ela, quero lembrar para você que você tem várias maneiras de acompanhar nosso podcast, tá? Se você quiser assistir, gente, essa figura que aqui vos fala, você pode acompanhar pelo YouTube, tá bom? E nossos convidados também, você pode ouvir e assistir por lá pelo YouTube. Se não, tem a opção do Spotify e também a gente sempre deixa o link no portal JJ, jj.com.br, ou também, nossa, quanta coisa, né? Também, gente, você pode ter os nossos shorts. Falei certo, Dani? Shorts, né? Tá certinho, é isso mesmo. Os nossos shorts que você pode acompanhar no TikTok também. Ou seja, tem várias plataformas para você acompanhar aqui o nosso conteúdo. E lembrando de todas as nossas redes sociais também. Pedir pro Dani Boy colocar na tela, quem tá assistindo a gente pelo YouTube, tá? Quem não tá acompanhando pelo YouTube, Facebook, Instagram, Threads e demais. Ok? Vamos lá. Agora sim, gente, ela tá aqui comigo. A gente já tava há um bom tempo combinando esse podcast aqui. Ela já vem aqui já faz alguns meses. A nossa psicóloga Juliana Camilo. Ju, olha que intimidade, gente, chamando de Ju, porque eu já entrevistei ela várias vezes aqui. Obrigado, viu, ter aceitado hoje, além de vir na rádio, bater um papo com a gente ao vivo, fazer o gravado aqui, o podcast. Muito obrigada pelo convite. Deu certo, né? Deu certo, é sempre um prazer estar com vocês. Pra gente também, é sempre um prazer, a gente tá sempre aprendendo com você, sempre bacana. Eu já fiz psicologia uma época... Será que eu tô falando certo? Fiz psicologia... Eu fui atendido por psicólogo. Você fez psicoterapia. Eu fiz psicoterapia. Quem fez psicologia, quem estudou psicologia. Com certeza. Eu fiz psicoterapia uma época e foi maravilhoso, gente. Eu sempre recomendo, porque eu acho que o psicólogo ajuda a gente a olhar para nós mesmos, né? A gente precisa do outro pra gente fazer isso aqui, ó. Pra voltar pra gente. É essa a dinâmica principal da psicologia, Ju? Eu acho que a dinâmica ali funciona através do terapeuta ele ser um facilitador para você. Então, quando a gente fala, né, você vai estar falando de você mesmo. Mas por que eu não falo pro espelho, então? Né? Por que eu não falo sozinho? Porque o terapeuta ele vai funcionar como um assessor das informações. Então, ele vai te perguntar coisas que são coisas que você não tinha pensado, você não tinha sentido, e a partir daquela conversa, daquela discussão, que você vai começando a desbloquear questões, e às vezes, assim, são pessoas de 50 anos que nunca pararam para refletir no que elas pensavam, no que elas sentiam. Então, a terapia, ela entra como um complemento dessas reflexões, dessa autorreflexão. Perfeito. A gente passou por momentos muito complicados, né? A questão da pandemia mexeu com o psicológico de todo mundo. E eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho ouvido muita gente falar também que acho que nunca na história da humanidade o ser humano precisou tanto de psicologia, de psicoterapia, quanto agora, né? Você sente isso também? Ou você acha que isso só potencializou que estava tudo guardado lá? Eu acho que potencializou de certa forma, mas porque sempre existiram os conflitos emocionais. Sempre existiram os transtornos mentais. Então, quando a gente fala, por exemplo, da sua bisavó, talvez ela também estava num momento de sofrimento, só que naquela época não existia o nome para aquilo. Então, hoje em dia eu vejo muito todo mundo falando, né? Mas o transtorno do espectro autista está muito na moda, todo mundo tem. Mas não é que todo mundo tem, é que hoje a gente tem conhecimento para falar sobre isso. A gente tá, digamos, quantificando, né? Exatamente. A gente tá entendendo. A gente conseguiu alcançar um lugar de conhecimento maior do que antigamente as pessoas tinham, né? Um acesso à informação muito maior. E aí, com tudo isso, os transtornos mentais, todas as condições emocionais sempre estiveram ali presentes, as pessoas sempre sofreram emocionalmente, psicologicamente falando, mas hoje em dia a gente tem um acesso muito maior à informação. Com a pandemia, teve essa potencialização por conta do isolamento, de situações de muito luto, dessa questão de que o brasileiro nunca se viu diante de uma pandemia mundial. Tava todo mundo aflito, todo mundo pensando se ia ter uma cura, se não ia ter uma cura, como que ia funcionar, se ia ter sequela, se não ia ter.
é muita coisa desconhecida pra gente enfrentar, e aí veio como um potencial mesmo ali. Ele aumentou, ele expandiu todo o sofrimento que tava meio que escondido dentro da gente. O brasileiro é um povo que gosta de se tocar, né? Um povo que tem esse calor humano. A gente tá acostumado, o brasileiro não sei, eu posso estar enganado com o que eu falar, mas parece que o brasileiro não gosta de ficar preso em casa, né? É um povo que não gosta de ficar em casa, né? O brasileiro gosta de sair, gente, não gosta de ficar na rua, né? Batendo perna. E aí vem um negócio desse, todo mundo se vê trancado, e o impacto também, eu acho que nas crianças, ele vai ser enorme, a gente vai sentir, acho que alguns impactos a gente tá sentindo agora ou vai sentir ainda, né? Sim, com certeza, tá impactando diretamente nessa questão dessa coisa do celular, da tecnologia. As crianças estão muito mais presas à tecnologia porque no momento ali de desenvolvimento, elas passaram 2 anos da vida dela, que para um adulto são só 2 anos, mas para uma criança são 2 anos e é muita coisa. Elas passaram tendo todo tipo de interação social através de uma tela. As aulas eram através da tela, os grupos eram através da tela, conversas através da tela. Ao invés de sair para jogar futebol com os amigos, você combinava uma partida do futebol ali online. Virtual, né? Virtual, exatamente. Então, a questão social da criança ficou mais presa ali no momento da pandemia, ficou mais presa ao virtual do que na nossa infância, por exemplo, que a gente vivenciou a infância presencial, tendo esse contato, que não era nenhuma possibilidade na nossa infância. Exatamente. E você veja, né, a gente passou por 2... acho que não chegou a dar 2 anos de pandemia, né? Mas acho que foi um período longo aí, né, que a gente passou, e ainda a gente está sentindo esse reflexo psicológico nas pessoas. E fala-se muito que o Brasil hoje é um dos países que mais tem pessoas ansiosas e muitas vezes sofrendo com pânico, com problemas desse tipo, né? Muita gente te procura com ansiedade, Ju. Eu falo porque eu tive problema de ansiedade e eu procurei um psicólogo por causa de ansiedade. E me ajudou a ficar mais calmo. Sim. Né? Claro que também você precisa de outros, às vezes precisa de outros profissionais, como psiquiatras, uma medicação e tal. Mas o psicólogo tem uma participação importante. Essa procura realmente você sentiu que aumentou? Com certeza, Rafa. Eu acho que a ansiedade e a depressão são os 2 mais motivadores pela busca da psicoterapia, né? E como é muito falado, as pessoas conseguem perceber os sinais mais rápidos. Então, a gente tem esse acesso à informação e a gente consegue perceber que, por exemplo, eu acho que eu tive uma crise de ansiedade. Eu acho que eu tô tendo uma fase deprimida. Então, eu consigo ter esse... não autodiagnóstico, porque não dá para se diagnosticar, mas consegue ter um sinal de alerta justamente pela informação, por ser tão disseminado como que é caracterizado uma crise de ansiedade. Seria, vou colocar uma questão, mas se eu estiver errado, você me corrige, por favor. A ansiedade, ela pode ser um sinal, um primeiro sinal de um problema pior, como, por exemplo, uma depressão, que nem você colocou, ou a pessoa ela pode já chegar diretamente no quadro depressivo? Existem caminhos para se atingir, digamos, o pior, que seria a depressão? Assim, Rafa, existem níveis do transtorno. Então, existe o transtorno de ansiedade, existe a crise de ansiedade. A pessoa que ela tem a crise de ansiedade, não necessariamente ela tem o transtorno, às vezes é uma crise isolada. Né? E a depressão também, às vezes a gente se encontra em momentos deprimidos e não necessariamente que seja uma depressão. Perfeito. E aí dentro de cada transtorno a gente tem outros transtornos, é quase como se fosse um leque. Sim. Então ali dentro da ansiedade a gente pode categorizar o transtorno de estresse pós-traumático, a gente pode categorizar o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade social, o transtorno de ansiedade generalizada. O pânico também, por exemplo, o pânico ele começa como uma ansiedade, porque eu já vi gente, pessoas falam assim, eu ficava muito ansioso e evoluía por uma crise de pânico. Exatamente. E aí a pessoa fica desesperada, ela procura um médico, ela acha que ela vai morrer, por aí, né? Exatamente, a crise de pânico, ela é como uma crise de ansiedade muito mais intensa. Entendi. Um nível muito até mais porque intenso. ter ansiedade é normal do ser humano, né? normal. E é até bom que tem, às vezes, Exatamente. né? Tem aquela ansiedade benéfica, aquele friozinho na barriga, Exatamente, a borboleta começar, no né? estômago. Exatamente. Que é a ansiedade saudável, a ansiedade que faz parte do nosso sistema de defesa, né? Tanto que a ansiedade, ela é traduzida como o nosso corpo se preparando para uma situação de perigo, uma situação desconhecida. E por que ela se desenvolveu para um transtorno? Porque se você está correndo uma situação de perigo e o seu corpo manda sinais, é saudável, é certo, você precisa fugir daquela situação. Mas a ansiedade é o seu corpo mandando sinais de perigo para você, sendo que não tem perigo.
Então você tá fugindo de uma situação que não existe. Quer dizer, você tá tendo o sinal sem ter por exemplo, né? É como se tivesse você com medo de um assassino sem um assassino. Exatamente. Perto de você. E se você tá com medo do assassino e tem o assassino, beleza, tá se você protegendo. Tem que ter medo mesmo, né? Tem Seu que ter corpo medo. tá te avisando, né? Sim, mas Perfeito. se você não tem um assassino, então e se tem um assassino e não tem medo, porque alguma coisa tá muito errada, com né, certeza. meu amigo? Aí é mais perigoso ainda. Aí que alguma coisa tá muito bem. Ô, Ju, diz uma coisa. Quando você tá cara a cara, eu fico imaginando, gente, psicólogo é uma profissão assim que eu acho que eu não conseguiria, porque você tá numa sala com a pessoa e a pessoa tá te colocando problemas da vida, né? Aqueles problemas profundos, tá sofrimento, dor da mente e tal. Você já se viu em alguma situação, digamos, de um tratamento, de um paciente, que você tá digamos assim, o psicólogo ele também fica, às vezes, no beco sem saída? Assim, difícil de achar uma saída para aquela pessoa. Isso acontece também, Ju? Acontece, com certeza, Rafa. Principalmente quando são fatores externos, né? Então, a gente tem limitações dentro da nossa atuação. Então, quando a gente vê, por exemplo, a gente conversou uma vez sobre burnout. Se você vê numa pessoa que está no meio de uma situação de burnout e ela não consegue sair do trabalho, ela não consegue não é você que vai resolver também, né? Exatamente. Então, foge do nosso controle ali, a gente tem limitações. Claro. E realmente é como se a gente estivesse numa rua sem saída. Exatamente. E aí a gente tenta buscar estratégia, e por isso que é bom a psicoterapia, e eu aviso que é um processo, né? É um caminho a ser percorrido, porque a gente vai tentando estratégia aqui, não deu certo, então a gente tenta outra. Ah, não deu certo, então vamos pra outra. Existe cura ou não? Ou a pessoa vai ter que viver pro resto da vida com aquilo? Depende do contexto, depende do que está sendo trabalhado. Se for, por exemplo, uma depressão crônica, não dá pra falar que existe cura, mas tem como viver com. Quer dizer, a pessoa ela vai ter que viver a vida dela toda fazendo psicoterapia, ela vai ter que tomar um remedinho ali para dar uma melhorada. Exatamente. Mas digamos que 100% não dá, né? Acho que para resolver, né? Se for uma questão crônica, é bem difícil. Dá pra se viver tranquilamente com. O psicólogo tem a profissão... porque assim, você tá ouvindo uma pessoa, a pessoa tá se abrindo da vida dela. Tipo, ela tá contando coisas que ela não conta. Às vezes eu sei disso porque eu não tenho coisa que contar pra minha psicóloga, que eu não contava pra minha mãe. Então, se ela se abre de uma forma muito... O psicólogo, a profissão do psicólogo, ela também traz risco. Porque você tá sabendo da vida da pessoa. Essa pessoa um dia, você não sabe quem que é, muitas vezes, que tá do outro lado. Você já ficou com medo? Falou assim, pô, se essa pessoa me procurar fora do meu trabalho, ou se misturar as coisas. Porque tem neguinho maluco que mistura as coisas. Que fica chamando no WhatsApp, que descobre o seu Facebook e fica te chamando. Isso deve dar medo, né? Dá um pouco de medo, eu imagino. Mas a gente também desenvolve estratégias para lidar com isso, né? Então, por exemplo... Fechar o Facebook, né? As minhas é uma boa estratégia. Fecha todas, né? Exatamente. Essa é a primeira. E a gente divide muito, né? Então, eu sempre falo, tem a Juliana psicóloga e a Juliana pessoa. Claro. As duas figuras não se misturam. É mesmo? Você consegue dividir? Com certeza. Peraí, mas você ouve o problema da pessoa no consultório o dia inteiro. Você sai do consultório, você eu sou outra pessoa. É mesmo? Outra pessoa, completamente diferente. Se não fizer isso, não dá pra viver, né? Também, com certeza. Senão você vai ficar maluca. Né? Exatamente. Então, eu tenho que saber separar e eu tenho que me posicionar para que o paciente também saiba separar. Eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, eu não sou amiga, eu não... Você costuma avisar isso no começo da terapia ou você não só se for necessário? Geralmente, na própria relação, ela é estabelecida esse limite, né? Claro, então, eu, ao mesmo tempo que eu me coloco à disposição do paciente, eu também falo, olha, se você precisar de mim, a gente pode agendar uma sessão extra. Não que eu vá conversar com ele num bar. Eu não posso, né, invadir esse espaço, porque precisa ser respeitado essa relação entre terapeuta e paciente, porque senão acaba misturando as coisas, acaba tendo influência, e eu preciso manter minha posição profissional da mesma forma que o paciente também precisa manter a postura de paciente. Eu falo, gente, sempre uso como exemplo, eu vou recorrer ao cinema, querido, não sei se você viu esse filme, chamado Um Método Perigoso, um filme que tem o Freud, o Jung. Cara, o Jung se envolve com a paciente dele, gente. Então você fala, meu Deus do céu, o que esse cara foi fazer isso, né? Exatamente. E a gente tá falando do Carl Jung, não tá falando qualquer, né? Exatamente. Então assim, peraí, o cara cruzou uma linha muito perigosa. E hoje em dia a gente tem o nosso código de ética, que ele precisa ser respeitado. Os tempos mudaram também, com né? certeza. Esse filme se passa no início do século passado, era uma outra realidade. Mas é até que legal pegar um insight desse filme, porque
a moça no filme, ela é tratada inicialmente como histérica. Uhum. Quer dizer, naquela época você não tinha... A pessoa tinha um problema... todo mundo era tratado como histérico. É um Sim. histérico, isola. Principalmente mulheres. Mulheres, exatamente. Mulheres. Porque era incompreendida, então, isola. Joga lá numa No cela, no manicômio. manicômio. Meu, que loucura. Quer dizer, mudou Exatamente. muito, ainda Mudou bem, muito. né? Ainda bem. E é aquilo que eu falo, né? Geralmente, quando eu falo que eu sou psicanalista, as pessoas pensam em Freud, em todos os absurdos que Freud já disse, né? E Freud não dá pra defender tanto assim, porque ele tratava os pacientes com cocaína, Então. né? Então, ele, naquela época, né? Tem um filme da Nise da Silveira, não sei se você já Sim, assistiu. já vi, muito legal. Que fazia um tratamento com eletrochoque com os uma pacientes. loucura, Então, indefensável. a gente conseguiu evoluir. Então, hoje, quando eu falo, eu sou psicanalista, eu sigo a linha de Freud, sim, mas eu trouxe pra atualidade, eu trouxe pro contexto contemporâneo. Até porque ele tem escritos maravilhosos Com também, certeza. né? Ele tem muita coisa legal. E não dá pra né? levar tudo ao pé da letra, Não né? dá, A gente não dá, consegue não dá. extrair o que funciona ali pra gente. Exatamente. Agora vamos falar, você, como que você se apaixonou por psicologia lá atrás, assim? Mãe, quero ser psicóloga. Sua mãe falou, pelo amor de Deus, como que foi isso? Foi uma decisão fixa. Como assim? Eu nunca fui uma pessoa muito em dúvida. Sabe aquela coisa Você já sabia o que você queria? Sabia o que eu queria. Acho que por volta de uns 15 anos eu sabia o que eu queria. Eu tive acesso à psicologia, porque naquela época não era muito conhecido, né? Antigamente, Sim. psicoterapia não era muito falado. E ainda tinha aquele estigma de coisa de Mas doido. peraí, antigamente quando? Você é nova pra caramba, pô. Não, mas antigamente, na minha adolescência, por exemplo, não se falava de terapia. Não se falava? Não se falava. Era meio que um tabu ainda. Era, Tipo, a quando pessoa você- que vai em psicólogo é meio maluco. E você não falava que você era psicólogo. Eu vou ter uma consulta. Eu vou ver um doutor. Né? Então, Até hoje tem um pouco de resistência. Até hoje tem um ainda pouco, Tem, né? O até pessoal fica hoje. meio com medo de falar, né? mas hoje em dia tá crescendo, e aí as pessoas Tá. têm orgulho de falar, É verdade. eu me consulto com uma psicóloga. E aí, naquela época, eu conhecia a psicologia, e aí eu falei, nossa, que legal, né? Entender a cabeça E você das tinha pessoas. quantos anos na época, mais ou menos? Uns 14, 15. 14. 14, Tá. 15. E aí eu falei, nossa, legal essa questão, conhecer a cabeça das pessoas. E aí eu tava ali meio psicologia, psiquiatria, e eu tava meio Você que... chegou a pensar em fazer medicina, então, também? Pensei porque a minha paixão ali era pelo cérebro em si, né? Pelo funcionamento Você, cerebral. desde o início, quis ir pro órgão mais complicado do ser humano, é isso? Você sempre... Infelizmente. Não era o coração, não. Tinha que ser lá. Exatamente. Entendi. E E o que aí... te fascinava era o quê? Os distúrbios, os problemas, o não entendimento de si mesmo? Eu acho que era essa questão de entender como que uma coisa externa poderia impactar tanto ao ponto de ter sintomas físicos. Perfeito. É isso, Né? uma coisa Então- maluca. E às vezes a pessoa nem saber, né? Exatamente. Meu, que loucura isso, né? Exatamente. Então, isso foi o que meio que me cativou. E aí tem bastante gente que fala, né? Eu me apaixonei pela psicologia porque eu gosto das pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. E eu acho que é um pouco disso também, mas principalmente eu gosto de trabalhar com os transtornos. Não tem dia que cansa de ouvir problema, não, Juliana? Não, Rafa. Porque na boa, quanto tempo você quantos atendimentos você faz por dia? Você tem uma média? Por exemplo, 2 pacientes, 3? Já teve dia que você fez bastante? Você fala assim, chegar no final do dia, você fala, puta, eu tô exausto, não aguento mais ouvir problema hoje, eu preciso de uma cerveja, eu preciso ir embora daqui, pelo amor de Deus. Como que foi isso? O que é mais cansativo é quando eu atendo seguido. Quando eu atendo, por exemplo, um paciente às 4, os meus atendimentos têm 50 minutos de duração. Se eu atendo um das 4 às 4h50 e às 5 eu já emendo outro, isso é muito desgastante. Imagino. Muito. Aí já começa... E aí ele é um cansaço muito diferente. Quando eu comecei a atender, as minhas primeiras experiências, eu até estranhava, porque é um cansaço mental. Você tá disposto a correr uma maratona. Fisicamente, você tá muito tranquilo. É completamente diferente de um trabalho braçal, Com de um certeza. trabalho em empresa, onde Com você anda certeza. pra lá e pra cá. Completamente diferente. E aí, quando você atende as pessoas, você chega em casa e você fica assim, nossa, trabalhei muito hoje. E aí, ao mesmo tempo, você meio que se desmerece, porque você trabalhou muito, mas você tava sentado. Nossa, Mas o cérebro tá cansado. Exatamente. O seu cérebro pode estar exausto. E deve estar. Exausto. E às vezes até reflete no físico, assim, de você Exatamente. passou o dia inteiro Você precisa de trabalhando cama, às sentado vezes, e você você chega quer sentar mais um pouco. Exatamente. Às vezes eu sinto que às vezes a gente o jornalista também, a gente tem um trabalho intelectual, a gente escreve muito, lida com informação. Tem dia que a gente chega em casa, a gente quer sofá. Sim. A gente não quer outra coisa. Você não quer pensar. Você Exatamente. quer relaxar. Exatamente. Tá. E aí você foi fazer faculdade.
Você falou assim, bom, é isso que eu quero pra minha vida. Isso que eu Foi a quero primeira pra minha vida. opção, já de cara. Primeira opção de cara. E entrou na faculdade, começou a conversar, falou, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Foi assim. Foi assim. O olhinho brilhou ali pro professor, falou, é isso, é isso. Exatamente. E foi cada aula eu me apaixonava mais. Claro, não vou ser hipócrita, porque tem aulas que a gente não quer assistir, tem professores anatomia é que... um saco. Eu gostava de anatomia, Rafa! Não, antes de jornalismo eu fiz outro curso, tinha anatomia e... Aquilo é Nossa, aquilo não tem coisa pior na vida. Eu adorava ver as peças, ver tudo. Eu gostava bastante. Mas tem algumas matérias que são um pouco mais chatas. Então, toda faculdade tem, né? A grande mudança é que quando a gente tá na escola, a gente acha que na faculdade a gente só vai estudar o que a gente gosta. E não é assim que acontece. E não é assim. Não é, porque tem toda questão... Sempre tem aquelas matérias sempre tem prós e contras. Você fala, nossa, que saco isso aqui. Por que eu vou usar isso aqui na minha vida, exatamente. Né? Mas e nunca usou mesmo, né? Não, exatamente. Mas sempre foi uma coisa que eu olhava e falava, nossa, eu quero seguir pro resto da minha vida assim. Se for pra eu estudar o resto da minha vida, eu quero seguir estudando isso aqui. Agora, deixa eu saber uma coisa. Tem profissão, por exemplo, vou falar da minha, né? Às vezes, sei lá, a gente tá aqui fazendo uma matéria, pinta aquele caso, né, escabroso, que você fala, meu Deus, isso aqui, que é isso aqui? Aí você chega em casa, você olha pra sua mãe, pro seu irmão, no meu caso, fala assim, viu, hoje no meu trabalho, tive um caso assim, assim, assado, um cara matou as próprias mulheres... Psicólogo, quando chega em casa, não pode falar. Nada, Rafa. Nada? Nem com a esposa? Nada. Por que não? Não, é aquela coisa assim... Mas você não vai dar nome. Não, nada. E aí, como que foi o trabalho? Foi tudo bem. Como que foi o atendimento? Tudo bem. Mas como assim? Não pode, né, Rafa? Porque tem questões inclusive, do código de ética e a gente se compromete com o paciente de manter o sigilo. Eu acho que eu concordo contigo. Mas, por exemplo, vamos imaginar aqui, vou pegar a sua situação. Você chega na sua casa, sua esposa tá lá, vocês estão batendo um papo. Se você falar pra ela, por exemplo... Só até a página 2 do caso, você não vai entregar quem é a pessoa. Amor, hoje teve um caso aqui, hoje eu atendi um homem que tava com problema, você não deu o nome dele, você não disse onde ele é, quem ele mora, quem é a pessoa. Nem nesse caso não pode. Mas você já pensou, Rafa, o tamanho de Jundiaí? Que todo mundo se conhece? Será? Imagina se eu falo, então, eu atendi uma pessoa assim, assim, assado. Nossa, mas o primo da vizinha, da minha avó... Eu acho que ele contou uma história parecida. Eu já vi isso em algum lugar. E aí identifica. A coisa pode vazar. Pode. Então, por via das dúvidas, a gente não fala nada. É melhor deixar. Como foi o trabalho? Foi tá tudo certo, bem. Você tá certo. É isso. Sabe que uma coisa engraçada, quando eu passava em psicólogo, nos primeiros dias, eu sentava na cadeira, ela ali, e ela anotando. E eu olhava ela anotando. Eu falei assim, viu, posso te perguntar uma coisa? Você guarda isso, porque você tá anotando minha vida inteira nesse caderninho. Se alguém entrar aqui e roubar esse caderninho, a pessoa vai saber tudo da minha vida, né? Ela falou, não, fica tranquila, a gente tem um arquivo, tal. E era uma clínica que tinha, não era uma psicóloga, tinha algumas. Então, assim, acho que era meio que um arquivo coletivo. Então, você já fica com mais medo ainda, né? Se alguém pôr a mão no seu arquivo ali. Mas ela falou assim, não, isso aqui ninguém pode ter acesso, só eu tenho acesso, isso aqui, tá? Ninguém tem acesso. Eu falei, mas ninguém pode ter acesso a isso? Ela falou assim, olha, a única situação em que isso aqui pode ser tocado é se um juiz, exatamente, por decisão judicial, pedir para abrir o caso. Isso acontece? Já aconteceu contigo? Graças a Deus, não. Não, nenhum. Você nunca pegou um maluco o suficiente para precisar. Graças a Deus, não, mas é uma situação que pode acontecer. E essa confidencialidade, ela se limita a risco de vida. Então, eu sempre falo, primeira sessão a gente formula... Risco de vida, sua vida? Do paciente. Do paciente, mas a sua pode estar envolvida também, se o cara for meio maluco. Aí a gente, né, calma. Mas ainda... Calma, Rafael, calma. A ansiedade tá batendo aqui. Quando a gente faz o primeiro atendimento, a gente formula o que a gente chama de contrato terapêutico. Onde a gente estabelece as regras, os limites. Não é nada formalizado que o paciente precisa assinar, mas é um combinado. Um combinado verbal ali entre as duas partes. E nele eu falo, olha, tudo que for dito em terapia é 100% sigiloso, salvo situação onde você está oferecendo risco para a sua vida ou para a vida de terceiro. Tá, entendi. Que aí, por exemplo, se você tem uma ideação suicida, um pensamento de morte, eu preciso acionar a sua rede de apoio para uma proteção maior da sua própria vida. Se você está oferecendo risco de vida para uma terceira pessoa, se entra um caso de um juiz, aí sim eu preciso dar um parecer psicológico, um laudo psicológico, mas sempre vai ser aberto só aquela situação. Não vai ser, por exemplo, se você tem uma ideação suicida, eu não vou abrir todo o seu histórico de vida para sua família. Eu vou abrir a ideação suicida para sua família. Perfeito. Até porque para proteger a pessoa, né? Tem que ter essa questão. E no caso, você colocou aqui na entrevista que você sempre se interessou muito por essa coisa de você entender como o cérebro opera, né? Você falou, você já teve contato, você já teve vontade de tratar
pessoas, sei lá, psicóticos, casos muito graves, internados? Já chegou a esse ponto? Você teve algum encontro com pessoas assim? Nunca tive, Rafa, mas eu acho que o meu lado da saúde, eu gosto mais da parte hospital do que da parte psicótico, psicopata, neurótico, enfim. Eu gosto mais da parte doentes, paliativo, certo. Questão de alguma doença terminal, de câncer, de familiar envolvido ali com a questão do câncer. Ou seja, você não gosta de correr riscos. Eu gosto mais de pessoas que estão ali em Entendi. fim da vida, nesse processo que... O paliativo? O paliativo. Por quê? Não dá mais essa tristeza? Pô, você lidar com a pessoa que vai saber que logo, logo ela não vai estar mais lá. Mas, de certa forma, você tem um pequeno poder, uma sensação de poder ajudar com o mínimo para aquela pessoa que fazer tá precisando. A passagem mais tranquila. Exatamente. Tanto para a pessoa quanto para o familiar daquela pessoa. A morte é o grande tabu? É um grande tabu. É o maior? Talvez. Porque a gente tem que lidar com isso, né? É inevitável, né? Inevitável. E eu acho que a maioria das pessoas não tá preparada para isso. E é engraçado, Rafa, porque as coisas mais comuns da vida são as coisas que mais são tabu. Então, morte, sexo. Doenças. É verdade. A gente não consegue lidar, a gente não consegue lidar com isso, né? Exatamente. A gente não consegue falar sobre coisas que são comuns. Exatamente. E no caso do paliativo, é uma conversa muito franca, acredito, né? Com certeza. Tem que ser uma conversa Precisa muito franca. ser. E a gente precisa desestigmatizar a morte pra falar sobre isso. Então, sempre tem aquela questão de, nossa, mas eu não vou falar sobre morte, eu não vou falar a palavra morrer, eu não vou falar a palavra câncer. Tem todo um jogo de cintura pra evitar isso, mas não precisa ter. Não precisa ter medo da palavra. Tá tudo bem. As pessoas morrem, as pessoas vivem, as pessoas nascem, as pessoas fazem aniversário. Você se considera freudiana ou não? Ou Freud pra você é uma inspiração, mas você não chega a ser uma freudiana de carteirinha? Não, eu sou mais Freud do que as outras. Essa é mais Freud. Com certeza. O que você pensa de religião? Porque pro Freud eu já li bastante coisa dele que ele aborda a religião, do mal-estar da cultura. E eu acho muito interessante o olhar dele em relação à religião, em relação à cultura. Queria saber a sua opinião. Eu acho que religião é um conforto. Tá. Traz um conforto. As pessoas precisam da religião. Ela é parte da nossa cultura, digamos, pra gente se sustentar. Exatamente. Porque quando você se depara, principalmente do que a gente tava falando sobre morte, sobre fim de vida, quando você pensa na religião, independente qual seja, se você tá pensando que você vai pro céu, se você tá pensando que seu espírito vai ficar, se você tá pensando que você vai reencarnar, independente de onde você acha que você vai... Onde você se agarrou. A religião, ela traz esse conforto de que a morte não é o fim. E as pessoas precisam disso. Então, a religião, ela é muito útil. É necessária. Exatamente. Muito Entendi, útil. do ponto de vista psicológico. Exatamente. Mas não seria também... Vamos pensar assim, claro, pelo olhar do cético, obviamente, né? A gente sabe que tem muito psicólogo que é religioso e que tem uma... Sim. Mas pelo olhar do cético, não seria também uma forma de se enganar a si mesmo? Depende, Rafa. Depende do nível que você usa a religião. A religião, ela pode vir como estratégia pra você lidar com as coisas, mas ela também pode vir como empecilho pra você lidar com as coisas. Perfeito. Se você justifica todas as coisas com a religião, sabe aquela coisa de, depressão é falta de Deus? Então, a religião tá te dando ali uma barreira pra você curar a sua depressão. Mas se você fala, eu curo minha depressão com psicoterapia, mas eu também faço minhas orações, eu também vou ali Quer dizer, faz bem pra você. Aí sim, ok, é uma estratégia. Se faz bem pra você, você acha que é legal. Então. É legal, é útil. É útil. Né? É bom. Tá, porque a gente vê, tem muita gente que, às vezes, né, vou generalizar também, mas às vezes a pessoa, ela tá passando por um problema muito ruim na vida dela, por exemplo, ela tá dependência química, usuário de droga. Tem muita gente que a primeira porta de ajuda é a igreja. Sim. Pra muita gente, a igreja é a primeira porta. Exatamente. E é uma excelente estratégia. Então, e às vezes as pessoas se recuperam realmente. Elas falam, eu vim aqui, me entreguei, me recuperei, e tem aqueles que até vira pastor depois. Exatamente. E como que você fala pra uma pessoa dessa que a estratégia dela tá errada? É difícil, né? Não tem como. É. Então, cada um luta com a arma que tem. Se ali dentro, por exemplo, de uma prisão, de uma detenção, você tem acesso à religião e a religião vai te ajudar a lidar com aquele período de detenção, então usa a religião. É isso que você tem, você usa. Mais mulheres ou mais homens procuram psicólogo ou tá dividido? No seu caso, em que você tá sentindo, o que você tá sentindo? 100% mulheres. Você tá brincando? 100% mulheres. Por quê? Por conta desse estigma do homem. O homem, ele precisa ser forte, Mas você tá falando de você ou você tá falando da profissão em geral? Geral. Geral. Geral.
Tanto na minha postura, eu tenho um paciente homem. O resto, Caramba. todas mulheres. O homem não quer se abrir? Ele tem uma concepção de que ele não pode, né? Ele é macho, ele é forte, Ele né? não pode sentir, ele não pode ser vulnerável. Quer dizer, eu sou muito forte, eu não preciso disso, A né? função do homem é ser forte. Meu Ele Deus. tem que ser o alicerce da família. Como que ele vai desabar? E Como que a família dele vai quando ficar? chega no ponto de desabar, já é tarde demais, muitas vezes, né? Já tá numa depressão, quadro-depressismo muito grande. Exatamente. Tanto que quando a gente fala sobre índice de suicídio, a ideação suicida, que é o pensamento de morte, ele é prevalente em mulheres, mas o suicídio de fato é em homens. Tem essa mudança. Aquele que é concluído mesmo, O suicídio de fato, ele acomete mais homens do que mulheres. O pensamento é mais mulheres do que homens. Puxa vida, entendi. Realmente eu sempre falo, gente, mulher é um ser mais evoluído que o homem. O homem foi a primeira versão, a mulher veio depois, melhorou, né? Uma versão melhor. 2.0. Exatamente. O homem é 1.0, não tem jeito, gente. A gente demora mais a procurar médico quando precisa. Tá vendo? A psicóloga a gente demora, não tem jeito. A mulher é sempre super. Por isso que eu falo, tem que mulherada tem que governar o mundo mesmo. Eu sou favorável a isso. Ju, que papo legal, viu? Que papo bacana. Eu fiz acho que umas perguntas que eu nunca tinha feito num programa pra você aqui, né? Peguei, acho que teve você até de surpresa aí. Mas pra terminar, eu queria que você falasse o seguinte. Como não se envolver? Como não se envolver com o que você ouve todo dia? Existe uma fórmula pra isso? Por exemplo, psicólogo? Você. Por exemplo, você falou que você sai do consultório e você vira a chave. Sim. Como ser capaz disso? Como você chegar na sua casa e você não lembrar do sofrimento que você ouviu? Como lidar com isso? Tem uma fórmula? Eu tenho que entender o meu lugar. Eu tenho que entender os meus limites, Rafa. Eu posso, sim, me sensibilizar com a situação do paciente. Eu posso, inclusive, demonstrar solidariedade. Pode chorar? Pode chorar? Pode chorar. Não é o mais recomendado, Não né? é, mas Imagina se você tá chorando, seu psicólogo tá aos prantos na sua frente também. Mas eu fico imaginando situações que, por exemplo, a pessoa tá contando uma história pra você que tem uma situação que não dá pra você segurar também. Exatamente. Você tá quase desfalecendo junto com ela ali. Exatamente. Até porque você é de carne e osso também. Sim, né? com certeza. Eu também sou um ser humano e eu também posso me sensibilizar com aquela situação. É meu direito. E às vezes, você até se sente mais confortável se a outra pessoa também tá chorando com você. Porque daí você sente, nossa, então acho que o problema não sou só eu. Exato. Então é bom, esse sentimento é normal, mas você precisa manter a sua postura. Então é aquela coisa, né? Não vou ficar aos prantos na frente do paciente, mas eu posso dar uma segura, secadinha, né? Mantenha. Porque a sua postura é de quem tá ajudando certo, o outro. tá certo. Não é você que precisa ser ajudado. E aí, diante de tudo isso, Rafa, você precisa entender os seus limites, precisa entender que a sua postura é de ajudar racionalmente aquele paciente, não emocionalmente. Exatamente. Então, o seu cérebro precisa estar funcionando e sentindo mais que o seu coração. Tá. Então, precisa ter esse limite bem estabelecido. Eu, sim, me sensibilizo com os meus pacientes, eu sinto a dor deles, eu valido a dor deles, mas, ao mesmo tempo, não pode ser uma coisa que me impeça de viver a minha vida. Não, tem que ter um limite, né? Tem que ter o meu Tem que ter limite. um limite, porque senão Exatamente. mistura tudo. E né? quando é uma questão muito forte, quando é né, a gente sempre tem os nossos próprios gatilhos. Eu sou psicóloga, mas eu também sou ser humano. Então, se eu pegar em algum momento, algum caso na clínica que pegue alguma parte muito frágil minha, eu tenho a opção de remanejar aquele caso para algum outro psicólogo que eu conheça, de confiança, ou fazer supervisão. Supervisão é uma terapia para lidar com o meu paciente que está precisando da minha terapia. Tá. E aí eu levo o sentimento que aquele paciente me causou para um psicólogo. Tá. E aí eu trabalho isso em mim para que não afete a terapia com aquele paciente. Perfeito. Poxa vida. Gente, é difícil, né? Eu fico imaginando. Tem que saber dividir as coisas mesmo, senão você fica maluco, né? Exatamente. Quase uma dupla personalidade. Eu também, por exemplo, quando eu já, às vezes que eu fui em consultório de psicólogo, seja para entrevistar ou seja para se consultar mesmo, sempre a gente vê o lencinho, o famoso lencinho tá do lado lá, né? Estrategicamente posicionado, Sim. porque precisa, não tem jeito. É quase ameaçador o lencinho, né? Vai chorar? Chora, pode chorar. Já tá lá, né? Tá lá esperando, tá lá estrategicamente posicionado. Juliana, obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado Rafa. pela entrevista. A Juliana, ela é parceira aqui da Rádio Difusora, quinzenalmente ela vem aqui, assuntos variados, mas sempre com foco na psicologia, ajudar a gente a desvendar um pouco essas, né, gente, esse nosso labirinto interno que é muito complexo e ela sempre ajuda a gente a iluminar um pouco o nosso caminho aí. Ju, a gente
tá terminando o podcast, mas a gente vai se ver várias vezes aqui na Rádio Difusora. Então, certeza. Em breve nos falamos novamente, tá bom? Com certeza. Rafa, Valeu. muito obrigada pelo convite. Deixa suas redes antes de a gente terminar. Claro, com certeza. É meu Instagram profissional, porque eu sou psicóloga. Exatamente. É @psi.julianacamilo. Tem o meu contato do WhatsApp, tem a DM aberta para quem precisar, quem quiser conversar, tô à disposição. É isso aí, gente. Então tá lá, profissional o Instagram dela, tá bom? E as nossas redes sociais, de novo, Dani Boy, põe na tela aí pra gente, o pessoal seguir, Spotify, YouTube, estamos no TikTok também com os nossos shorts lá, tá bom? E não esquecendo que o portal JJ é teu endereço para todas as informações, jj.com.br. Grande abraço, a gente se vê aqui no podcast. Tchau.